Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de questões que geralmente são cobradas nesta avaliação. Assistam às videoaulas para que vocês conheçam todos os descritores. Vamos começar com o descritor 18. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Expliquei para vocês que o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Começa do zero e segue infinitamente. Dessa forma, se pegarmos uma sequência começando do número 200, nós temos aí 200, 201, 202, 203, iniciando a sequência a partir do número 1000, 1000, 1001, 1002, 1003 e assim sucessivamente. Esses são os números que chamamos de números naturais. Esses e muitos outros. Como disse para vocês, os números naturais são infinitos e são números positivos e também inteiros. Vamos então nesse descritor 18 calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Multiplicação ou divisão são operações matemáticas. E nós trabalhamos muito com a multiplicação ou divisão no decorrer das nossas aulas. A multiplicação nos dá a ideia de multiplicar várias vezes. Já a divisão nos dá a ideia de distribuir, de repartir, de dividir. Então, nestes dois exemplos que iremos ver agora, nós estaremos trabalhando em como calcular o resultado dessas operações, multiplicação ou divisão, só que somente de números naturais. Observem o primeiro exemplo. Exemplo 1. Marcos fez a multiplicação a seguir e apagou o resultado. Marcos representou a multiplicação. 10.354 vezes 2. Esta multiplicação, que também existem os termos da multiplicação, nós temos o multiplicando, que é o número 10.354, e nós temos também o multiplicador, que é a quantidade de vezes que eu irei multiplicar o meu multiplicando. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Então, nós vamos encontrar o produto desta multiplicação. Observem que o número 10.354 é composto por 5 ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E para realizar essa multiplicação, nós vamos seguir as ordens. Multiplicar primeiro as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e, por último, dezena de milhar. Observem. 10.354 vezes 2. Vamos multiplicar 2 vezes 4. Quando nós multiplicamos 2 vezes 4, nós temos o quê? O 4 duas vezes, que é igual a 8. Agora passamos para as dezenas. 2 vezes 5, ou seja, o número 5 será multiplicado 2 vezes. Então, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Neste caso, nós mantemos o zero, porque
um número abaixo do outro, seguindo ordem por ordem. E vamos elevar o número 1. Para onde? Para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. Então, eu vou manter o algarismo 0 abaixo da dezena, que é o número que está ocupado pelo número 5, e vou elevar o meu algarismo 1 para a centena. Continuando a multiplicação, nós temos agora 2 vezes 3. Então, o nosso número 3 será multiplicado 2 vezes, que vai ser igual a 6. Não podemos esquecer do número que nós elevamos. E em uma multiplicação, primeiro multiplicamos e depois adicionamos o número que foi elevado. Repetindo, 2 vezes 3 é igual a 6. Com mais um que nós elevamos, nós temos 7. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. Agora eu já posso multiplicar pela próxima ordem, que é a ordem das unidades de milhar, que nós temos o algarismo 0. 2 vezes 0 é igual a 0. Não podemos esquecer que todo número, ao ser multiplicado por 0, é igual a 0. Para finalizarmos, nós temos a última ordem, que é a dezena de milhar, que temos o algarismo 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Dessa forma, nós encontramos que 10.354 vezes 2 é igual a 20.708. Desta forma, a alternativa correta é a alternativa de letra D, 20.708. Vamos para mais um exemplo envolvendo este descritor. Exemplo 2. O professor Marcos pediu que a turma digitasse na calculadora a operação 1.536 dividido por 12. Marque a calculadora em que aparece o resultado correto. Em uma calculadora, o resultado apareceria facilmente colocando cada dígito. Mas neste caso, nós precisamos armar e resolver esta operação. 1.536 dividido por 12. Nós vamos primeiramente armar a operação. 1.536 dividido por 12. 1.536, que é o dividendo. Este número representa o que eu tenho para dividir. E o número 12 representa o nosso divisor, que é a quantidade de vezes que eu tenho que dividir. Então, eu preciso pegar 1.536 e dividir por 12. Na divisão, nós também temos outros termos, o que chamamos de quociente e o que chamamos de resto. Mas isto eu vou explicar para vocês ao final da nossa resolução. 1.536 dividido por 12. Quando nós vamos realizar uma divisão, nós vamos iniciar sempre pelo primeiro número. 1.536. Qual é o primeiro algarismo que nós temos? É o algarismo de número 1. Este algarismo 1 dá para dividir por 12? É possível eu ter 1 e dividir por 12? Então, nós estamos vendo que 1 é menor que o número que eu preciso dividir, que é 12. Então, nós vamos agrupar. Tenho aqui 5. O próximo algarismo é 5. Se eu agrupo, vai ficar 15. 15 é possível dividir por 12? Sim. Agora, nós temos 15
para ser dividido por 12. Uma estratégia que nós podemos utilizar é a tabuada do número 12. Neste caso, ela aparece para vocês ao lado. Por que a tabuada do 12? Porque nós precisamos descobrir quantas vezes o 15 cabe dentro do 12. Eu preciso dividir 15 em 12 pessoas. Eu preciso dividir 15 brinquedos para 12 crianças. Eu preciso dividir 15 flores dentro de 12 vasos. Então, é essa estratégia, é esse raciocínio que nós devemos seguir. Se você utilizar a tabuada do número 12, vocês vão pensar da seguinte maneira: qual o número que, ao multiplicar por 12, vamos ter 15 como resposta? A gente vai ver que nenhum, porque 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2 é 24. Não encontramos nenhum número que multiplicado por 12 dê 15. Se não tem nenhum que dá o exato valor que você procura, nós vamos olhar aquele que mais aproxima. Então, qual o número que multiplicado por 12 vai aproximar mais de 15? É o número 1. Então, 15 dividido por 12 vai ser igual a 1. Na divisão, nós iniciamos dividindo e voltamos multiplicando. 12 vezes 1 é igual a 12. Agora, nós realizamos o que chamamos de subtração. 15 menos 12. 5 menos 2 é igual a 3. E 1 menos 1 é igual a 0. Então, nós temos aí um resto que é igual a 3. Só que a nossa divisão ainda não terminou. Ainda temos algarismos na parte do dividendo. Então, nós temos um próximo número para descer, que é o número 3. Então, você vai descer o número 3, que vai formar o número 33. De 33, é possível dividir por 12? Qual o número vezes 12 que vai aproximar mais de 33? Se você olhar na tabuada, nós temos que 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 1, 12 vezes 2 é 24 e 12 vezes 3 é 36. Neste caso, o número que mais aproximou de 33 foi o número 2. Então, nós temos que 12 vezes 2 é igual a 24. Então, nós precisamos fazer a subtração. 33 menos 24. Começando pela ordem das unidades, nós temos 3 menos 4. É possível retirar 4 de 3? Não, porque 4 é maior que 3. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o que chamamos de reagrupamento ou reserva. A unidade vai seguir até a próxima ordem, que é a ordem das dezenas. Então, nós vamos ficar com 2 dezenas, porque a dezena vai ceder uma dezena para a unidade. A unidade passa a ficar com 13 unidades. De 13 é possível tirar 4? Sim. 13 menos 4 é igual a 9. E 2 menos 2 é igual a 0. Agora, nós temos o número 9 no nosso resto. Tem mais algum número do dividendo para descer? Sim, nós temos o número 6. Então, 96 dá para dividir por 12? Sim. Qual o número que vezes 12 vai ser igual a 96? Nós vamos encontrar que é o número 8. Então, 96 dividido por 12 é igual a 8. Na divisão, começamos dividindo e voltamos multiplicando. Então, 8 vezes 12 é igual a 96.
E 96 menos 96 é igual a 0. Nesta divisão, tem mais algum número no dividendo que precisa descer? Não. Então, nós encerramos a nossa divisão. E encontramos aqui uma divisão exata com resto que é igual a 0. 1536 dividido por 12 é igual a 128. Nesta divisão, o número 1536 é o dividendo, o número 12 é o divisor, 128 é o que chamamos de quociente e 0 é o nosso resto. A divisão, quando é exata, o resto é igual a 0. A divisão, quando é não exata ou inexata, o resto, o que sobra, é maior que 0, mas nunca será maior do que o nosso divisor. Marque a calculadora em que aparece o resultado correto. Então, 1536 dividido por 12, o resultado correto é 128, que é o nosso quociente. Onde nós temos 128 como resposta? Alternativa de letra D. Trabalhamos com estes dois exemplos o descritor de número 18. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Continue assistindo às nossas videoaulas que estão disponibilizadas no EducaMock. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. Mas vamos retomar um pouquinho o que eu disse anteriormente para vocês. Descritores do SAEB. Vocês sabem o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mas como é o SAEB? Como é que ele funciona? Bom, crianças, por meio de testes e questionários que são aplicados a cada 2 anos na rede pública. E não sei se vocês sabiam, mas nós também temos uma amostra da rede privada, um número menor de estudantes da rede privada que também realizam esta avaliação. O SAEB, então, ele reflete os níveis de aprendizagem que são demonstrados pelos estudantes avaliados. Isto mesmo, por vocês que realizam esta avaliação. E com isso, ele irá explicar os resultados a partir de uma série de informações contextuais. Por isso, é muito importante retomar os conteúdos, estarem sempre estudando, porque vocês serão os nossos resultados. Mas, professora Fernanda, qual é o objetivo do SAEB? Vou mostrar para vocês. O principal objetivo do SAEB, crianças, é fornecer subsídios que contribuam para a universalização do acesso à educação e para a ampliação da qualidade, equidade e eficiência do ensino no Brasil. Então, nós não podemos perder esta oportunidade. Já pararam para pensar como é a prova do SAEB? Quem já realizou sabe contar para a gente. Mas você que está chegando no 5º ano deste ano, vocês irão conhecer como é esta avaliação. O SAEB,
era realizado para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Agora, a meta é que a avaliação seja aplicada para todas as áreas do conhecimento. Além disso, será obrigatória para todas as escolas, tanto das redes públicas de ensino quanto das escolas particulares. Agora, nós vamos conhecer os descritores e eu estarei trabalhando com vocês somente os descritores da disciplina de matemática. E no nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o descritor 2. Descritor número 2, que tem como objetivo identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Descritor número 2. Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Vamos lá. No nosso primeiro exemplo, nós temos uma questão que caiu na prova Brasil. Vamos lá. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Gente, olha a forma desta pirâmide. Aqui vocês podem observar que ela tem o formato quadrangular, porque as suas faces são triangulares, ela apresenta 4 faces no formato de um triângulo, mas a sua base é no formato de um quadrado. Vamos lá. Qual é o nome da pirâmide quadrangular? Então, nós vamos encontrar aqui a alternativa que apresenta a nomenclatura correta do nome para esta pirâmide. Opção A, pirâmide de base triangular. Opção B, pirâmide de base quadrada. Opção C, pirâmide de base hexagonal. Opção D, pirâmide de base pentagonal. Crianças, para identificarmos o nome correto de um sólido geométrico, em se tratando de pirâmides, nós precisamos olhar o formato da sua base. Aqui eu mostrei para vocês que a base da pirâmide tem o formato de um quadrado. A sua base aqui tem o formato de um quadrado. Por isso, a alternativa correta é a letra B, pirâmide de base quadrada. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Os poliedros de Platão são figuras espaciais que se destacam na geometria. Abaixo temos a ilustração desses 5 sólidos geométricos. Gente, observem que este enunciado, ele traz algumas palavras como poliedros, figuras espaciais, entre outras. Vamos retomar um pouquinho, lembrando que figuras espaciais são figuras que possuem comprimento, largura e profundidade. São diferentes das figuras planas. Lembram que vocês já estudaram as figuras planas, que são triângulo, círculo, quadrado, retângulo? As figuras espaciais são quais? São aquelas que possuem comprimento e largura, não esquecendo da profundidade. É o caso do cubo, é o caso da pirâmide, dos prismas, entre outros. Aqui nós vamos observar quais foram as figuras apresentadas. Vejam comigo. Aqui nós temos a seguinte pergunta: quantas faces possui o tetraedro? Aqui neste exemplo está fácil de você localizar a figura, porque todas elas já estão com o nome abaixo da imagem. Foram apresentadas aqui para vocês as seguintes figuras geométricas espaciais:
tetraedro. O que é um tetraedro? Este sólido também é conhecido como pirâmide de base triangular. É o mesmo sólido geométrico. Quando a gente fala sobre faces, o que seriam faces? As faces seriam cada lado de uma figura geométrica espacial. Lembrando, crianças, que para termos uma face, nós vamos precisar ter no mínimo 3 arestas. Arestas são esses contornos, as dobrinhas aqui, ó, o contorno que vai permitir formar uma face. Então, toda face tem que ter no mínimo 3 arestas. Dessa forma, após analisarmos todos esses sólidos apresentados, nós já identificamos aqui qual é o tetraedro. O que é preciso agora? Somente contar a quantidade de faces que ele apresenta, que neste caso são 4 faces. 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui neste caso, nós também estamos fazendo a contagem aí da sua base. Resposta correta, letra B. O tetraedro apresenta, então, 4 faces. Encerramos aqui mais uma videoaula, trabalhando o descritor 2, que teve como objetivo identificar propriedades comuns e diferentes entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Continue acessando as nossas videoaulas para que vocês possam compreender cada descritor. Espero por vocês. Tchau, tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. Descritores do SAEB. Vocês sabem o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mas como é o SAEB? Como é que ele funciona? Bom, crianças, por meio de testes e questionários que são aplicados a cada 2 anos na rede pública. E não sei se vocês sabiam, mas nós também temos uma amostra da rede privada, um número menor de estudantes da rede privada que também realizam esta avaliação. O SAEB, então, ele reflete os níveis de aprendizagem que são demonstrados pelos estudantes avaliados, isto mesmo, por vocês que realizam esta avaliação. E com isso, ele irá explicar os resultados a partir de uma série de informações contextuais. Por isso, é muito importante retomar os conteúdos, estarem sempre estudando, porque vocês serão os nossos resultados. Descritor 7, vamos agora resolver exemplos de questões que trabalham este descritor, que tem como objetivo resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas, como quilômetros, metros, centímetros, quilogramas, gramas, litros, mililitros, entre outros. Exemplo 1. O comprimento de uma mesa é de 1 metro. Quantos palmos aproximadamente mede a mesa? Se em média um palmo tem 22 centímetros.
Observem que nós temos algumas alternativas. Letra A, 4 palmos. Letra B, 4 palmos e meio. Letra C, 5 palmos. Letra D, 5 palmos e meio. Gente, com ilustrações fica mais fácil para vocês visualizarem o que o enunciado está dizendo. Temos aqui uma mesa e que a altura desta mesa é de 1 metro. A pessoa utilizou o palmo, a medida não convencional, para poder descobrir a altura desta mesa. Ela levou em consideração que cada palmo tem a medida de 22 centímetros. E aí, quando ela mediu a altura desta mesa utilizando palmos, quantos palmos foi preciso ela utilizar? Primeiro, nós temos que entender que 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? Então, a altura da mesa, 1 metro. Por que, professora, transformar 1 metro em centímetros? Porque a medida do palmo, ela está aí em centímetros. E para trabalhar, crianças, com essas grandezas, nós temos que fazer essas transformações. Metro com metro, centímetros com centímetros e assim por diante. Então, a gente pega o número 100 e divide por 22. Vocês já aprenderam como trabalhar com a divisão em sala. E quando nós dividimos 100 por 22, nós conseguimos como resultado 4,5. Então, quando pergunta quantos palmos aproximadamente mede a mesa, se em média 1 palmo tem 22 centímetros, a resposta, letra B, 4 palmos e meio. Para resolver essa questão, vocês precisaram primeiramente transformar aí metros em centímetros para então chegar ao resultado. Exemplo 2. A capacidade média de um copo é de 250 ml de água. Quantos copos podemos encher com 2 litros de água? Mais um exemplo aí. Litros, mililitros. E agora, muito simples. Vimos que o copo tem uma capacidade aí de 250 ml de água. Então, vamos fazer a transformação? 1 litro é igual a 1000 mililitros, 1000 ml. Se 1 litro é igual a 1000 mililitros, 2 litros é igual a 2000 mililitros. E agora a gente volta também fazendo a divisão. Estamos trabalhando com mililitros. Então, nós vamos pegar o número 2000, que equivale a 2000 mililitros, e dividir por 250, que é a capacidade de cada copo. 2000 mililitros dividido por 250 vai ser igual a 8. Isso quer dizer que nós vamos precisar, crianças, de 8 copos com essa capacidade de 250 mililitros para encher uma garrafa que contém 2 litros de água ou 2000 mililitros de água. Se você quiser tirar a prova se realmente está certo, pega 250 e multiplica por 8. Você vai ter como resposta 2000 mililitros, certinho? Bom, trabalhamos aqui com vocês 2 exemplos de questões que envolvem o descritor 7, que é resolver problemas significativos utilizando as unidades de medidas padronizadas, que foram as que a gente acabou de falar um pouquinho sobre. Espero que vocês continuem assistindo as nossas videoaulas com os descritores do SAEB. É um momento de vocês compartilhar com os colegas, levar as dúvidas para a sala de aula e esclarecer com o seu professor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal,
e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de questões que geralmente são cobradas nesta avaliação. Assistam às videoaulas para que vocês conheçam todos os descritores. Descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Juntar, alteração de um estado inicial positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. O que esse descritor quer? Ele quer que vocês consigam resolver problemas que envolvam números naturais. Já expliquei para vocês que os números naturais, eles são representados por um conjunto de números infinitos que começa do zero. Só que essas situações, problemas, elas serão de adição e subtração. E vimos que a adição dá a ideia de juntar e a subtração, a ideia de subtrair. Vamos seguir. Exemplo de número 1. Nós vamos ter aqui a nossa primeira situação, problema. Em uma escola há 330 alunos. Foi realizada uma pesquisa com esses alunos em relação à brincadeira de que eles mais gostam e foram coletadas os seguintes dados. 110 gostam de brincar de esconde-esconde. 90 preferem brincar de pega-pega. Os demais alunos preferem brincar de pular corda. Vamos seguir. Sendo assim, quantas crianças preferem brincar de pular corda? Letra A, 240. Letra B, 220. Letra C, 200. Ou letra D, 130. Primeira informação que o enunciado nos diz. O enunciado da questão nos informou que na escola nós temos 330 alunos ao todo. Então, esta é a primeira informação que eu tenho. Então, nós seguimos com 110 crianças que preferem brincar de esconde-esconde, 90 crianças que preferem brincar de pega-pega. Então, nós vamos precisar descobrir quantas crianças gostam de pular corda. A primeira forma de resolvermos esta situação problema é juntando a quantidade de crianças que preferem brincar de esconde-esconde e brincar de pega-pega. Então, para isso, nós vamos realizar uma adição. 110 mais 90. Para descobrir essa quantidade total aí desse grupo, né? Que juntos vão brincar de esconde-esconde de pega-pega. Ao somar 110 mais 90, nós temos aí o primeiro número, a primeira parcela, 110, composta por um número de 3 ordens. E a segunda parcela, o número 90, que é um número formado por apenas 2 ordens. Assim, 110 mais 90 é igual a... Vamos somar primeiro unidade com unidade, depois dezenas com dezenas e, por fim, centenas com centenas. 110 mais 90. Nas unidades, nós temos 0 mais 0, que é igual a 0. Registrou. Vamos para a próxima ordem. Dezenas abaixo de dezenas. Então, nós temos 1 mais 9, que é igual a 10. Adição com agrupamento. Então, você mantém o 0 e eleva o 1 para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. 1 mais 1 é igual a 2. Então, nós descobrimos que dos 330 alunos, nós vamos ter um grupo aí de 200 alunos, onde nós temos crianças que gostam de brincar de esconde-esconde e outras de pega-pega.
Agora a gente consegue descobrir quantas crianças gostam de brincar de pular corda. Para isso, nós vamos voltar na informação inicial da situação problema. A escola tem, ao todo, 330 alunos. Então, nós vamos pegar 330 menos 200. Da mesma forma, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Começando pela primeira ordem. 0 menos 0 é igual a 0. Segunda ordem. 3 menos 0 é igual a 3. E a terceira ordem, 3 menos 2 é igual a 1. Dessa forma, eu descobri que 130 alunos preferem brincar de pular corda. A alternativa correta é a alternativa de letra D. Existem outras maneiras de resolvermos essa situação problema? Sim. Nós temos que a escola possui 330 alunos ao todo. Como você poderia fazer? Resolvendo com um cálculo mental que é possível, 330 menos 110 vai ser igual a 220. Então, nós retiramos de 330, 110, que restaram 220. Depois, você pode subtrair de 220, 90, que é a quantidade de crianças que preferem brincar de pega-pega. Então, 220 menos 90 também vai ser igual a 130. Então, são estratégias diferentes aí para vocês realizarem a mesma situação, problema, e chegarem no mesmo resultado. Exemplo de número 2. Jeremias tem uma poupança da Caixa e guarda dinheiro para comprar um carro para a família. No mês de junho, ele depositou R$ 580. Em julho, 650. E em agosto, precisou retirar 290, reduzindo sua poupança. Hoje ele foi imprimir um extrato para saber quanto tem depositado, mas o papel rasgou. Então, vamos seguir. Nós temos aí o extrato da conta de poupança do Jeremias. E vocês vão observar que em uma conta poupança, você deposita dinheiros. Você guarda dinheiro. Mas você também retira. Quando você deposita, que você guarda, você aumenta a sua poupança. Quando você retira, você diminui, porque você está retirando, você está gastando um valor. Aqui não mostra para a gente no extrato o valor que ele tem no saldo. Nós vamos precisar realizar a operação. Marque a opção que apresenta o valor do saldo que acabou sendo rasgado. Letra A, R$ 1.040. Letra B, R$ 1.520. Letra C, R$ 940. Ou letra D, R$ 290. Para realizarmos essa situação problema, primeiro nós vamos pegar o mês de junho e o mês de julho e somar os valores depositados por Jeremias. Em junho, ele depositou 580. E em julho, outro depósito de 650, conforme nos mostra o extrato. Para somar a unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, muito bem, gente, centena abaixo de centena, isto mesmo. 0 mais 0, 0. 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. Você mantém o 3 e eleva o 1. Agora, nós precisamos somar a terceira ordem. 5 mais o 1 que você elevou é igual a 6. Com mais 6 é igual a 12. Então, Jeremias tinha na sua conta, com os depósitos realizados no mês de junho e julho, o total de R$ 1.230. Mas, em agosto, quando ele fez a retirada de 290, quanto ficou o seu saldo? Para isso, nós temos que pegar 1.230, que é o valor total que ele tem em saldo, e retirar 290.
Temos agora uma subtração onde o minuendo é composto por 4 ordens e o subtraindo por 3 ordens. Cuidado ao armar operação desta forma, porque unidade tem que ser abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E a unidade de milhar, vocês vão ver que não vai ter nada abaixo dela, porque o subtraindo só possui 3 ordens. Resolvendo a subtração de 1.230 menos 290. Primeira ordem, 0 menos 0, 0. 3 menos 9. É possível retirar 9 de 3? Aqui neste caso, não. Então, nós vamos precisar fazer as trocas. Nós temos 3 dezenas e nós vamos até a próxima ordem, que é a ordem das centenas. Na centena, nós temos 2 centenas. A centena irá ceder uma centena para a dezena, ficando agora a dezena com 13 dezenas. E a centena, que tinha 2 centenas e após ceder uma centena para as dezenas, ficou somente com uma centena. 13, é possível retirar 9? Sim. 13 menos 9 é igual a 4. Se você não consegue fazer o cálculo mental, você conta de 9 até 13. 9, 10, 11, 12, 13 é igual a 4. Na centena, nós ficamos agora com uma centena e precisamos retirar 2 centenas. Para isso, vamos mais uma vez fazer as trocas. Precisamos ir até a ordem das unidades de milhar. Lá tem apenas uma unidade de milhar e ela vai ceder essa uma unidade de milhar para a centena. Então, a unidade de milhar agora passa a ficar com 0 e a centena com 11 centenas. 11 centenas, é possível tirar 2 centenas? Sim. 11 menos 2 é igual a 9. Por quê? Se você contar de 2 até 11, você vai encontrar 9 como resposta. Veja só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5 com 4, 9. Dessa forma, nós temos que 1.230 menos 290 é igual a 940. Marque a opção que apresenta o valor do saldo que acabou sendo rasgado. Alternativa correta, letra C, R$ 940. Trabalhamos nestes 2 exemplos o descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Juntar, alteração de um estado inicial positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Continue acessando as nossas videoaulas e comente com os colegas, com os professores e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e trabalho na Rede Municipal de Ensino de Montes Claros. Estou responsável por gravar videoaulas trabalhando a disciplina da matemática, com questões que envolvam os descritores do SAEB. Mas o que é o SAEB? Você sabe? Nós sabemos que o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mas como ele funciona? Vamos descobrir? Por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra da rede privada.
O SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Então, é por meio desta avaliação que nós conseguimos descobrir como está o índice de aprendizagem dos nossos alunos. O principal objetivo do SAEB é fornecer subsídios que contribuam para a universalização do acesso à educação e para a ampliação da qualidade, equidade e eficiência do ensino no Brasil. E como é a prova do SAEB? O SAEB é uma prova com questões de múltipla escolha e são aplicadas para os alunos do 5º ano e também para os alunos do 9º ano, abordando as disciplinas de língua portuguesa e também de matemática. A partir de agora, vocês terão acesso a videoaulas abordando cada um desses descritores. Na nossa disciplina de matemática, iremos trabalhar com os 28 descritores. Vocês terão acesso a 28 videoaulas com exemplos de como resolver questões abordando cada descritor. Acompanhe. Descritor 27. Ler informações e dados apresentados em tabelas. Exemplo 1. A tabela mostra os resultados de vários censos feitos no Brasil. De acordo com ela, em que ano a população brasileira ultrapassou os 150 milhões de habitantes? Vamos analisar a tabela. Na primeira coluna, nós temos o ano em que o censo aconteceu. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de habitantes referente a este ano. No ano de 1890, nós tivemos 14.333.915 habitantes. No ano de 1940, nós tivemos 41.236.315 habitantes. No ano de 1980, nós tivemos 121.150.573 habitantes. No ano de 2000, nós tivemos 169.590.693 habitantes. Observem que a questão, ela diz, de acordo com a tabela, em que ano a população brasileira ultrapassou os 150 milhões de habitantes? Alternativa A, 1890, alternativa B, 1940, alternativa C, 1980, alternativa D, 2000. Como o enunciado quer saber em que ano a população brasileira ultrapassou 150 milhões de habitantes, ao analisarmos a tabela, nós vimos que no ano de 2000, o número da contagem popular 169.590.693 é um número maior que 150 milhões, o que torna a alternativa de letra D correta. E se vocês voltarem analisando a contagem popular referente aos anos apresentados, vocês vão ver que todos eles são menores que 150 milhões. Próximo exemplo. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. Observem. Temos aqui uma tabela.
Tipo de filme: aventura, comédia, desenho animado e terror. Número de votos: meninas e número de votos: meninos. Desta forma, realizando a leitura da tabela, nós temos que 6 meninas preferem aventura, 10 meninos preferem filmes de aventura. Comédia: 7 meninas e 2 meninos. Desenho animado: 5 meninas e 5 meninos. Terror: 2 meninas e 4 meninos. Qual tipo de filme preferido pelos meninos? A tabela, ela nos apresenta mais informações, porque além do tipo de filme, tem a contagem de preferência dos filmes das meninas e também dos meninos. Mas o que eu quero que vocês retirem de informação é qual o tipo de filme preferido pelos meninos. E neste caso, o filme que teve a maior quantidade de votos foi o filme de aventura. 10 meninos optaram por este filme. Resposta correta, alternativa de letra A. Temos aí também a opção de comédia, de desenho animado e de terror. Por que essas opções estariam incorretas? Comédia, somente 2 meninos escolheram esta opção. 2 é um número menor que 10. Desenho animado, somente 5 meninos escolheram esta opção. É um número menor que 10. E filme de terror, somente 4 meninos escolheram esta opção. Também é um número menor que 10. Alternativa correta, letra A, aventura. Trabalhamos com este descritor ler informações e dados apresentados em uma tabela. Ao realizar questões como esta, a leitura da tabela é de grande importância. Precisamos analisar o que consta em cada uma das suas colunas. Até a nossa próxima videoaula.